Olá pessoal, hoje a gente vai falar de um conceito que é muito importante, que é o conceito de sindemia. O conceito de sindemia ele é para ser usado no problema que nós estamos passando hoje. Por quê? Porque ele é um problema essencialmente político. E por que é político? Eu vou explicar para você ao transcorrer do vídeo por que o problema da pandemia, que na verdade é uma sindemia, é um problema político. Eu tenho que começar da origem que surgiu a doença e desmistificar o que aconteceu para a transmissão desse vírus no mundo. O vírus ele surgiu em Wuhan. Onde é Wuhan? Wuhan é na China. Existe a feira de Wuhan. A feira de Wuhan, onde existe muitos alimentos que ficam ao céu aberto. E as pessoas vão ali e escolhem os alimentos. Inclusive animais que tem ali, né? Que as pessoas caçam e deixam ali na feira para as pessoas poderem comprar e posteriormente consumir. Esse é um grande problema na China, que as pessoas ali passam fome, existem bolsões de fome. Então, elas precisam buscar na natureza outros tipos de alimentos para poder se alimentar. No caso da feira de Wuhan, existe também morcegos. Esses morcegos, eles obviamente vieram da natureza. E o que o homem fez? Como ele está na cidade, ele foi na natureza e pegou o animal chamado morcego. A uma determinada hora ou um determinado tempo, esse animal que o homem foi na natureza e pegou e colocou ali na feira, estava infectado com o vírus Covid-19. E esse homem que comprou esse animal comeu o morcego e se infectou. Esse aí foi o primeiro caso. Nessa composição, né, de o homem ir na natureza e buscar o alimento, né, para poder se alimentar, já começa a deflagrar um problema político-social. Qual é o problema político-social? Você expandir a cidade para a natureza. Se a natureza estivesse quieta onde ela está, a doença não surgiria. E por que o homem foi buscar o alimento na natureza, né? Da forma in natura? Porque ele sente fome. E como ele não tem a comida na cidade, ele foi lá buscar o morcego. Apesar que o morcego em Wuhan, ele já se adaptou à cidade. Então você encontra morcego em vários locais ali da cidade. Então ele é caçado pelo homem e é comido. Então um problema já político já aconteceu, um político social. Então já desmistifica aquela ideia de que o vírus é chinês, né? O vírus foi fabricado em laboratório na China. Não tem nada a ver isso, gente. O vírus ele foi um problema social, político-social, onde o homem foi buscar o vírus na natureza. Se não fosse na natureza buscar o vírus não apareceria. Ok? Então, aí já começa o conceito da sindemia, que é um conceito que envolve uma trama, uma rede, né? Uma rede, ela é formada de tramas. Então, você forma uma trama, duas, três, quatro, e a rede ela fica forte, né? Então, uma das primeiras tramas dessa rede é você invadir a natureza
para você que você mora na cidade e você invadindo a natureza já é uma trama dessa rede. E isso acontece em todo mundo, né? Não é só sobre o Covid que acontece isso. Por exemplo, a dengue. Com o avanço das cidades, indo para a natureza, o mosquito acabou vindo e se adaptando, né, à cidade. Então, isso é uma trama dessa rede que já se fortaleceu. Tá? Isso é um dos casos. Então, vamos trazer esse problema, né, que aconteceu no mundo todo, né, não só né, foi na China, né, aqui no Brasil. Então vamos trazer o problema para o país. O que está acontecendo aqui no Brasil? Essa trama ela se fortaleceu mais ainda com alguns conceitos errados. E alguns conceitos errados que se fortaleceram para aumentar essa rede, para ela ficar forte. Então, essa rede foi alimentada com a discriminação do uso da máscara. Então, tem pessoas que não aderem ao uso da máscara, né? Esse é um dos fatores. O segundo fator é o lockdown. Tem governantes, né, que não querem o lockdown. Entendeu? Isso fortalece mais a trama do vírus, né? Esse é um dos fatores. Outros fatores, né? Você não ter ajuda emergencial para poder fazer o lockdown. Então, existem governantes que querem fazer o lockdown, porém não tem a ajuda emergencial. Ou seja, você não consegue desfazer essa trama forte, né? Que vai ficando mais forte e o vírus vai se adaptando e vai formando novas cepas, né? Esses são os grandes problemas que acontecem no país, né, para o vírus desenvolver e está matando muita gente por dia, mais de 3.000 pessoas por dia, que são problemas políticos, da ordem política. Então, para você resolver esses problemas da trama, você tem que fazer uma outra trama com os elos que sejam fortes também, como a outra trama errada que foi feita. Então, o primeiro elo que você tem que fazer dessa rede forte para resolver. Novamente, depende da política. Tá? Então, por isso que esse problema que nós estamos vivendo não é um problema científico e nem um problema médico. Os dois já resolveram esse problema, né? O problema é um problema político. Então, eu vou explicar por que o problema é político. Primeiro, o uso da máscara. O uso da máscara tem que ser informado para as pessoas de maneira certa. Por que eu falo isso? Porque existem governantes que não usam máscara e são alheios à máscara e falam que essa proteção não resolve em relação à Covid. Segundo, tem governantes que não querem saber do lockdown e dizem que o lockdown não resolve. Então você alia outra rede com o uso da máscara. Segundo, alia a rede ou o elo, né, com o lockdown bem feito. Aí a gente fala de lockdown e a divulgação dos políticos sobre o lockdown bem feito. Então vamos citar algumas cidades que fizeram lockdown bem feito. Araraquara é um exemplo desses. Reduziu as mortes a quase zero. As internações, a mesma coisa, de forma assustadora. Por quê? Porque lá estava uma confusão enorme. Mais de 10 cepas do vírus tinham sido já propagadas. E se não fizesse o lockdown na cidade, a cidade ia ser dizimada. Simplesmente isso, tá? Ia ser dizimada. Então se optou pelo lockdown, conversando com as pessoas e com as empresas e o comércio em geral,
e entraram em acordo. Vamos fazer o lockdown. E salvou a cidade, gente, Araraquara. Aconteceu a mesma coisa em Ribeirão e, se eu não me engano, em São José dos Campos. Tá? E isso também é uma solução política. Teve a vontade política de se resolver. Só que não se está tendo a vontade política de divulgar o que está dando certo. O que está dando certo? Foram essas cidades, o lockdown. E para você reforçar a trama ou a rede para combater a outra, né, você tem que colocar a vacina. Então, eu expliquei no vídeo anterior, com a vacina é que se consegue a imunidade de rebanho. Depois vocês assistem o vídeo sobre imunidade de rebanho. Eu acabo explicando para vocês o que significa isso, tá? Então, mais um elo da trama, né, sendo feito forte, né? Essa rede forte de soluções que resolve o problema do Covid. Então, a partir daí, você vai resolvendo o problema da forma política. Não tem outra saída, gente. Não adianta vocês falarem que a política eu não gosto, né? Eu tenho um outro vídeo aqui chamado Democracia Representativa e Democracia Participativa. Para a democracia representativa funcionar, você tem que fazer com que a democracia participativa funcione também. Ou seja, nós que somos a população temos que participar da democracia. Entendeu? Então, esse é mais um elo da trama, uma trama forte que vai destruir a outra trama, que é a trama errada, das fake news, das condições erradas que as pessoas propagam de maneira indiscriminada e achando que nada se resolve para destruir o vírus. Outra coisa da trama certa para se resolver é tirar os maus políticos. Hoje já estamos falando em impeachment, porque ninguém mais aguenta mais de 3.000 pessoas morrendo por dia. Então é mais um outro componente da trama forte para você resolver o problema e acabar com as mortes. E isso, gente, que eu estou explicando para vocês, o conceito de sindemia e não pandemia, é o conceito certo. Por quê? O problema é um problema político. E esse conceito de sindemia, ele vale para outras condições que nós vivemos no mundo, que é um dos outros problemas, que é a obesidade, né, que é uma sindemia, que também envolve condições ou resoluções políticas para se resolver isso também, da desnutrição, mais do que nunca, que é um problema ligado ao outro, né? Obesidade, desnutrição, não é que você seja uma pessoa gorda, que seja uma pessoa forte, você pode ser uma pessoa gorda e uma pessoa desnutrida. Então, isso também cabe resoluções políticas, né? Vontade política. Então, isso também é uma sindemia. O que nós estamos vivendo é o avanço das cidades na natureza. Por isso que a gente vive numa sindemia, porque é um problema político que deve ser resolvido para a gente se livrar das sindemias, inclusive das que virão mais para frente, se o problema não for resolvido, das cidades invadindo a natureza, tá bom? Era esse o recado, né? Eu vou deixar um link aqui para vocês de alguns artigos sobre esse conceito, o conceito de sindemia. O que eu quis fazer aqui é mostrar para vocês de uma maneira simples, que dê para todo mundo entender e chegar no final da conclusão desse problema, que é um problema político, não é um problema da ciência, da medicina, né? Essas pessoas já resolveram. O problema é nós participarmos da democracia. E
resolver tirar os maus políticos e salvar as pessoas. Gente, é isso. Entendeu? Então tá bom, gente, obrigado. Dê o like aí no vídeo, por favor, compartilhe com as pessoas. Se não ficou muito claro, coloquem as perguntas aqui no vídeo e leiam os artigos que eu vou colocar aqui. Tá bom, gente? Obrigado, até mais.